Eu vou começar contando uma história muito atrás da minha vida, no começo, uma das minhas primeiras lembranças de menina. Era 1981. Eu tinha 7 anos. Eu brincava no tapete da casa da minha sala, da casa dos meus pais. E alguns vão lembrar, a Denise também falou, era uma época de hiperinflação. Muitos produtos faltavam na gôndola dos supermercados, né? E eu lembro de, brincando, ouvir os meus pais conversando de uma forma preocupada sobre falta de leite em pó na casa. E meu pai dizia para minha mãe: hoje eu descobri um lugar onde tem leite em pó. E nós precisamos mais do que uma pessoa só pode comprar, porque tem racionamento. Então eu vou levar a Alessandra comigo para me ajudar a comprar o dobro do que eu vou ter direito se for sozinho. Minha mãe falou: não, ela só tem 7 anos. Ela não sabe ir sozinha, ela nunca fez isso. Meu pai: tranquilo, ela vai dar conta, ela pode. Minha mãe: tem certeza? O carrinho é mais alto do que ela consegue empurrar. Ela não vai saber controlar o troco, ela vai se perder dentro da gôndola lá do supermercado. Meu pai falou: não esquenta, ela dá conta, ela consegue. Lá fui eu com ele, e eu senti, até hoje me volta esse sentimento de que foi a missão mais importante que eu tinha na Terra naquele momento, que era conseguir sozinha comprar o leite. Bom, deu certo, eu consegui uma vez, e lógico, quando o sucesso acontece, você é reafirmado e faz outras vezes. E eu, algumas vezes, me voluntariei a fazer sozinha, mesmo quando nós não precisássemos de todo o leite, eu sempre queria ser a única a comprar. Então, até que um dia, toda cheia de mim, vou para o caixa e a moça diz para mim: não, você não pode comprar. O meu coração bate de novo como bateu naquele dia, de vergonha, de medo, e aí eu fui sem o leite até o meu pai no carro. E já cheguei no carro do meu pai chorando. E meus colegas da Avon sabem que meu pai é uma presença também muito forte na minha vida, foi militar um bom tempo. Lembro até hoje da linguagem corporal dele. O que aconteceu? Eu falei: não deu certo. Ele: para de chorar, volta lá, dá um jeito de comprar o leite. Muda de caixa, vai tentando até que uma hora você consegue. Você consegue, você já fez, eu acredito em você, vai. E, bom, foi isso que eu fiz e depois tudo deu certo. Aí vocês devem estar se perguntando, acho que não brifaram direito a Alessandra, né? Sobre empoderamento. Talvez tenha gente também pensando: poxa, esqueci de comprar o leite. Mas, para mim, o que significa, é como diz o Adler, que é um psiquiatra austríaco que eu gosto muito, já falecido, que essas memórias que nós temos, muito remotas da nossa vida, elas não são aleatórias. Eu não lembro dessa história por nada. Eu lembro porque ela é uma das histórias que me formou como eu sou, né? E aí muita gente, quando eu falo isso, acaba depois indo para casa pensando: quais são as minhas memórias? Eu recomendo ter esse exercício, é uma forma de você acessar a raiz da sua personalidade. Eu passei muito tempo na minha vida acreditando que, na verdade, então era isso. Era só uma questão de eu ir à frente e insistir que eu ia resolver. Era uma questão, se eu tivesse alguma dificuldade, de aumentar o tamanho da ombreira dos terninhos lá dos anos 90, não é, Dei? Certeza que você também fez isso. E de nunca ir com um esmalte vermelho para a entrevista, é sempre branquinho, né? E deu certo por um tempo. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que tinha mais aí, que não era somente o meu esforço. Eu imaginava que a maioria das mulheres como eu teve homens na sua vida, e mulheres também, porque minha mãe sempre foi da independência financeira, apesar dela ser dependente financeiramente do meu pai por muito tempo. Ela dizia: você conquista a sua independência financeira e nunca abra mão dela. Ela dava dinheiro para eu pagar a minha conta com os meus namoradinhos. Ela não deixava que as filhas dela deixassem os seus namorados pagar as despesas delas enquanto eles passeavam. Apesar dela ser dependente financeiramente, ela sabia o poder do empoderamento já naquela época. Eu achava, na verdade, que a maioria das mulheres não tinha passado por isso, como eu, não tinha tido esse fomento na família. E que elas tinham outras histórias de vida, outras vivências. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, a maioria talvez teve uma vivência contrária à minha, né? Quantas de nós não ouvimos a vida inteira, né? Você precisa de um homem para chamar de seu. Me ajudem. Mesmo que esse homem seja eu, né? Ou um tapinha não dói, né, Gabi? Então, como fazer as pessoas acharem que não é normal ter esse tipo de estímulo, né, e parar de deixar que isso penetre em nós? Mais para frente na minha vida, eu fui muito beneficiada por cotas. E eu falo isso porque eu sei que hoje é um tema vigente, atual, e todo mundo tem uma opinião. Muitos a favor, outros contra. Eu sempre digo que quem é contra, na verdade, é a favor da cota implícita de 92% de homens no topo. Não existe nesse assunto uma posição neutra.
Porque ser contra, sem ter uma proposta de encurtar os 80 anos em 10, é ser a favor da manutenção do status quo. E, muito beneficiada por cota, eu tive a sorte de trabalhar em multinacionais que começaram seu programa de diversidade muito antes, e, por conta disso, eu acessei espaços de poder que, pela minha idade, pelo meu gênero, eu não conseguiria. Agora, muitas críticas que vêm com relação à cota vêm no sentido de dizer que as mulheres vão chegar desqualificadas, digamos, a esses postos. Na verdade, quem acessa os vínculos de poder por cotas entra nesses lugares na lâmina de um microscópio. Você chega e todo mundo tem todos os olhos para você. Então, na verdade, é uma exigência extra. Ter cota põe em cima, sobre as mulheres, uma exigência extra, que elas têm toda a condição de ocupar e de atender. Eu sempre brinco que, fazendo uma analogia com o futebol, é como se a cota desse acesso no Brasileirão à Série A. Você consegue chegar lá, mas se você vai continuar competitivo ou vai ser rebaixado, depende de você. Não é? Então, isso, para mim, é fundamental esclarecer, porque é um depoimento pessoal muito importante de uma história verdadeira que eu vivi. E aí, mais tarde, ingressando na Avon, tenho que dizer que a minha consciência de que tem muito mais coisas sobre esse tema do que eu imaginava aumentou muito. Né? Por ter oportunidades como essa de ouvir mulheres maravilhosas como a gente ouviu até agora. E a gente começa a misturar causa com o que é efeito. Muitas das coisas que falam, que a gente lê, inclusive na mídia, que são causas das mulheres não ascenderem ao topo, na verdade, são efeitos. Por exemplo, nós falamos que a maternidade é uma dificuldade. Bom, as mulheres são economicamente ativas por 40, 50 anos. A maternidade ocupa meses, anos no máximo, uma fração de anos desse todo. E mesmo assim, depois de passar da fase da maternidade, elas não recuperam esse atraso. Então, não é isso. Tem muito mais de cultura, né, de falta de inclusão, do que a questão da maternidade. Outra coisa, a ambição. Né? Muitas vezes a gente ouve dizerem que as mulheres não têm ambição, que elas não dão conta, não é, da pressão dos negócios, e é por isso que elas não estão lá. Bom, na verdade é assim, ninguém aceita ficar num jogo que sabe que as regras são desvantajosas, são viciadas. Né? Se eu sei que o meu dado vai sair 92% das vezes 1, e o dado do homem vai sair quase 100% das vezes 6, quantas rodadas desse jogo eu vou querer brincar? Então, na verdade, a falta de manutenção da mulher no ambiente corporativo em muito se dá porque a forma como as empresas organizam seus processos e a cultura dentro delas não é inclusiva. Não é? A gente fala as empresas, as organizações, mas tudo que as empresas menos são, a grande maioria delas, é uma coisa feminina. Né? Então, a gente usa artigo feminino para descrever uma organização que é ainda, em sua essência, masculina. Então, assim, eu acho que a minha consciência aumentou muito. Eu tinha, até uma boa parte da minha vida, até os 38, 40, achado que era uma questão de esforço meu e alguma ajuda das cotas. Abrindo o meu universo na Avon, eu vejo que é muito mais do que isso, é um esforço do ambiente, porque é uma construção cultural que a gente tem que recomeçar. E esse começou a ser, então, o meu legado, essa é a minha responsabilidade, porque eu acho que nós que temos o privilégio de ter mais consciência, temos a responsabilidade de transformar. Né? Então, o meu convite para todos nós, e é o que eu levo para mim todo dia, é a intolerância. Existe uma dissonância enorme entre a prática e o discurso da liderança das empresas sobre a importância da diversidade e inclusão e o que as pessoas fazem de fato. Né? Na Avon, a gente já há muito tempo vem trabalhando esse tema, então tem processos de equidade na entrada, na promoção, na qualificação, a gente falou na remuneração. Né? Mas, mesmo assim, acabamos de lançar recentemente uma rede pelas mulheres, que são homens e mulheres funcionários nossos, que ajudam o RH, ajudam a liderança a sempre encontrar novas formas de inovar e aprimorar a forma como nós promovemos a equidade para homens e mulheres. E mesmo a nossa responsabilidade interna sendo grande, também é a nossa responsabilidade de influenciar o meio. Né? Então, eu queria contar para vocês em primeira mão que nós vamos lançar, agora em agosto, em parceria com a Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, eu vejo a professora Maria José Tonelli aqui, é a primeira disciplina eletiva de graduação focada em questões de gênero nas organizações no Brasil. Então, essa matéria vai começar agora em agosto. Obrigada, professora. Porque, como vocês, a gente também sabe do poder que a educação tem para reconstruir essa visão do que é ser homem, ser mulher, ser feminino, ser masculino. Então, nós precisamos educar,
precisamos informar, mas também precisamos diminuir a nossa tolerância a essa diferença, essa dissonância que existe entre o discurso e a prática, né? Porque não vai dar para encurtar de 80 para 10 se a gente continuar só ouvindo os depoimentos da liderança das empresas, sem contrapartida, perguntar para eles: tá bom, vocês são líderes que apoiam a causa da mulher. Na sua empresa, a mulher ainda tem pânico de contar que está grávida? Ou, parabéns, tem 50% de mulheres na sua empresa, mas elas têm aumento por mérito quando elas voltam da licença maternidade? Então, eu conclamo todos nós, para acelerar esse processo, que a gente se informe mais e seja mais crítico, menos tolerante a essa dissonância. Esse é o legado que eu tento humildemente construir, e faz todo sentido para mim. Muito obrigada.